Boa noite a todos. Vamos iniciando a nossa aula de hoje, acerenando os nossos corações, fazendo a nossa prece, buscando a ligação com os benfeitores amigos, com toda a equipe espiritual presente em nossos lares, nos conectando num só grupo, como se estivéssemos no céu. Jesus querido, nós estamos aqui reunidos em seu nome. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos formar essa grande corrente do bem, de pessoas que estão unidas no seu nome, dispostas a aprendermos os seus ensinamentos, para conquistarmos os nossos bens espirituais, para sermos pessoas melhores, conscientes do nosso papel aqui na Terra. Jesus querido, sê conosco, iluminando a cada um de nós, para que tenhamos condição de compreendermos os seus ensinamentos. Que possamos ter lucidez para tomarmos as nossas atitudes, que possamos ter a força de trabalharmos o nosso interior, aquela vontade e o empenho de nos conhecermos para nos transformarmos e desenvolvermos todo esse bem, esse potencial que trazemos em nós, que é a proposta dessa escola, dar condições para que através dos ensinamentos de Jesus possamos buscar o autoconhecimento, a vivência do Evangelho, a transformação, a nossa iluminação interior. E assim, Jesus querido, sob as tuas bênçãos, que possamos iniciar o nosso encontro de hoje, com a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E efetivando a nossa união, a toda essa equipe espiritual, vamos buscando agora na nossa canção do Hino dos Aprendizes do Evangelho, finalizar a nossa preparação. De bondade ao seguir no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o bem de Jesus. A luz que acompanha os caminhos do porvir, essa glória
E assim nós vamos iniciando com a reflexão da leitura de hoje, lição número 4, em favor de você mesmo. Nossa, gente. Opa, deu ruim aqui. Vamos lá. É a Graça que vai fazer a leitura, né? Então, lição 4, em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências, cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigo que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoas as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você, e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia, a deslealdade cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. Eu vejo aqui nessa lição assim como um conceito assim, de bem viver, né? Que aqui ensina o que nós precisamos fazer para viver bem. Se a gente praticar tudo que está ensinando aqui, nós vamos ter uma convivência ótima, boa com todas as pessoas, né? Não vamos ter problema nos relacionamentos. E esse assunto aqui é um assunto que a gente já vem vendo desde o preparatório, do básico, né? No livro do Sinal Verde, a gente vê muito isso da convivência. E com isso, a gente já consegue fazer muita coisa, mas ainda é pouco. Porque se alguém perguntar para nós assim, por que vocês não conseguem praticar tudo isso, já que vocês estudam, né? Já vem estudando há algum tempo? Como resposta, nós vamos dar assim, muitas desculpas, né? Que algumas pessoas vão dizer, para mim, a convivência com a outra pessoa que pensa diferente é difícil, me pegaram no mau dia, eu perdi a paciência, eu estava nervoso, me descontrolei, quando eu vi eu já falei, já estava gritando, então me arrependi, da próxima vez vou fazer diferente, vou tentar me controlar. Então são desculpas que a gente dá porque a gente não tem ainda assim o controle de vigiar, né, as nossas palavras, vigiar os nossos atos, né? E quando a gente lê a lição, a gente fala, nossa, que lição fácil, né? Porque na teoria é fácil, só que na hora que a gente vai colocar na prática, a gente vê que é difícil conviver com o outro, conviver com nós mesmos é difícil. E aqui no último parágrafo, eu achei interessante que se a gente
conseguir compreender aqui esse último parágrafo, eu acho que vai ficar mais fácil, porque ele fala que só sairemos do vai e vem das reencarnações inferiores com conquista da serenidade e fortaleza nos círculos da luta humana. Então, isso aqui está falando para nós aqui, é um propósito. E quando a gente tem um propósito, eu acho que a gente consegue vencer os obstáculos, né, e chegar onde a gente precisa. Aí vai precisar do autoconhecimento para saber o que e onde a gente precisa mudar, mas é como diz o título da lição, em favor de você mesmo. Então, acho que a gente deve aproveitar essa lição, aproveitar esses ensinamentos de André Luiz e colocar isso em prática, né? Ler mais, tentar fixar na mente, para que a gente possa assim, evoluir e alcançar tudo que a gente quer, né? Que é viver bem com o próximo. Então, é o que eu entendi dessa lição hoje. Muito bem. Bem, e essa lição de hoje, ela tem tudo a ver com o tema, né, da nossa reflexão, da nossa aula. Vamos lá. Opa. Ih, que não estava aberto. Esqueci de estava aberto e fechou aqui. Então, vamos lá. Nós já conversamos sobre os sermões do Evangelho. Então, lemos o Sermão do Monte, o Sermão dos Ais, os sermões proféticos, e falamos, assim, né, rapidamente desses temas. Então, vamos relembrar um pouquinho do Sermão do Monte e das Bem-aventuranças, porque é um tema muito importante para todos nós. O Sermão do Monte também é conhecido por Sermão da Montanha ou Sermão sobre a Montanha. É isso que nós temos, então, no Evangelho no Novo Testamento, especificamente no Mateus, que é o mais completo, nos capítulos de 5 a 7. E Lucas traz alguns trechinhos. Esse nome de Sermão da Montanha é porque, ou Sermão, né, do Monte, porque Jesus proferiu esses ensinamentos, esse sermão, no alto de uma colina, nas colinas de Curum-Ratã, que fica no sudoeste do Lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, na região, então, de Cafarnaum. Então, vamos só para a gente lembrar, o Mar da Galileia, não é? É também chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Quinerite. Então, nós vamos vendo aqui, que aqui é uma vista de satélite desse Lago de Genezaré. Então, na verdade, ele é tão grande que na época eles chamavam de mar, não é? Mas não é um mar, é um lago. Então, ele tem aqui, olha, 24, não é? Por 14 quilômetros, e ao redor dessa região aqui, existem as cidadezinhas que Jesus pregou. Então, nós temos Cafarnaum, que é nessa região onde fica, então, esse monte onde foi dada as bem-aventuranças, Genezaré, Magdala, Tiberíades. Então, Jesus ficava nessas regiões aqui, não é? Então, é um lago bem grande, de grandes dimensões, e a população que ficava ao redor daqui tinha mais ou menos 150 mil pessoas em toda esse contorno. Bem, então aqui só para nós percebermos mais um pouquinho. Então, era aqui mais ou menos nessa região aqui que fica esse monte onde Jesus passou os seus ensinamentos. E essas setinhas aqui são as rotas, né, de todos os acontecimentos nessa região. O Sermão do Monte, esses capítulos de 5 a 7, eles contêm tudo aquilo
que Jesus falou naquele sermão. Então, o Sermão do Monte tem as bem-aventuranças, que nós encontramos em Mateus, nesse capítulo aqui 5, 1 a 12, e em Lucas, no 6, de 20 a 26. E cada Bíblia, ela separa, não é, os Sermões do Monte com alguns títulos. Nós usamos aqui a tradução do Novo Testamento, feita direto do grego por Haroldo Dutra Dias. Então, ele divide, esse estudo do Sermão do Monte, ele divide. Item 1, bem-aventuranças. Item 2, a missão dos discípulos, que é onde nós encontramos aquele ensinamento famoso do sal da terra. A lei, a justiça e o reino. Nesses versículos, onde vamos ver aquela passagem que Jesus diz, não vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Encontramos também o item 6, contrastes na interpretação da lei, onde vamos lá encontrar: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar com meu irmão estará sujeito a julgamento. E vamos continuando mais uma parte. Ele fala das 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso, onde temos aquela orientação: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para não seres contemplados por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Em seguida a isso, Jesus ensina o Pai Nosso. Temos também as 3 proibições, naquela parte principal que nós temos de não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem. E ainda as 3 advertências, onde Jesus nos ensina a pedir e vos será dado, não é? E finaliza com a reação das turbas, como as pessoas reagiram, então, diante de todo aquele ensinamento. O Sermão do Monte é uma mensagem de Jesus. É uma mensagem que, na verdade, é um convite para todos nós, para que o homem se transmentalizar, ou seja, para que ele possa passar de um estágio ainda de falta do conhecimento, de falta da reflexão, para uma conscientização, e assim entrar numa nova dimensão de consciência, inédita, que ninguém tinha ouvido ainda, mas também grandiosa. Isso que nós temos, não é? Humberto Roden fala nesse livro. É uma reflexão, portanto, que vai levar a cada um de nós ao autoconhecimento e à autotransformação. E o Sermão do Monte, ele abrange, então, todos os ensinamentos de Jesus. E começa pelas bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? São regras básicas para todo o comportamento humano. A leitura de hoje, de André Luiz, ele fala de regras, e essas regras são o quê? Para nosso melhor relacionamento com o nosso próximo e proporcionando também o desenvolvimento de cada um de nós, a nossa melhora. Então, Jesus começa as bem-aventuranças com essa expressão bem-aventurança, proclamando, então, felizes aqueles que o mundo considera infelizes. Que interessante, não é? É um contraste entre os padrões do homem profano e o ideal do homem iniciado. O que é o homem profano? É aquele que não quer saber das coisas, não tem responsabilidade, não se importa com as coisas espirituais, em seguir as regras de Deus, as leis divinas. E ele acha o quê? Ou até segue, mas sem ter essa conscientização. Ele acha um absurdo amar os que os odeiam, fazer bem aos malfeitores, ceder a túnica a quem nos roubou a capa, sofrer mais uma injustiça em vez de revidar a que já recebeu. Então, os ensinamentos de Jesus, ele dizia o quê? Felizes são aqueles que sofrem, felizes são aqueles que são aquele, menosprezados pelos humanos, pelas leis humanas, que eles alcançarão ao céu. Ou seja, tudo ao contrário do que o mundo achava. Infeliz é o pobre, infeliz é aquele que não tem nada. E por que então que todos, né, os sacerdotes ali, os fariseus, os saduceus, eram contra Jesus? Porque eles se consideravam os superiores, os eleitos, os escolhidos, portanto, eles tinham o direito até de errar, porque eles eram eleitos. E sendo superiores, como que Jesus poderia igualar, falar que todos eram irmãos e fazer
com que eles estivessem no mesmo patamar que os outros. Então, isso provocou também um dos motivos que provocou a ira daqueles homens e queriam a morte de Jesus. O Sermão da Montanha, junto com as bem-aventuranças, portanto, não é? É o mais conciso e ordenado sistema de uma filosofia universal, a qual tocava tudo que a alma necessitava saber a respeito de Deus, da criação, da vida cotidiana, tanto na época que Jesus proferiu, quanto nas que se seguiram, e até hoje. Então, esses conhecimentos, como são pautados na verdade, nas leis divinas, eles são justos, eles são eternos e são imutáveis. Então, olha que coisa linda, né? Que Jesus trouxe numa concisão, uma profundidade muito grande, que 2000 anos nós ainda estamos nos esforçando para vivenciar e para compreender. Vinícius, no livro Em Busca do Mestre, ele diz que se por uma fatalidade se houvessem extraviado e perdido todas as referências e relatos acerca da palavra messiânica, restando apenas este discurso com que Jesus encetou suas prédicas, seria tal documento bastante para tornar imperecível sua memória e sua doutrina, tal a sabedoria dos conceitos que encerra. Então, nós vamos ver por que então é tão importante, não é, as bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, podemos resumir, é a primeira parte do Sermão do Monte. A bem-aventurança é um código de conduta moral. Vai revelar a bondade, a justiça e o acolhimento de Deus a todos os seus filhos. Lembre-se que Jesus pregava para quem? Para os doentes, para os menosprezados da sociedade, para os equivocados, para os ladrões, para as prostitutas, todos aqueles que eram relegados. Então, Jesus, nesse ensinamento das bem-aventuranças, ele acolhia os doentes, ele acolhia os sofredores, ele acolhia os marginalizados e fazia com que cada um sentisse que eles eram importantes, sim, que eles não eram menosprezados, que Deus olhava por todos eles. Então, olha que mensagem já de amor e de mostrar que Deus é Pai, né? E bem-aventurado é uma expressão que Jesus usava e que significava feliz, alegre. Mas feliz, alegre, não só feliz, alegre. Feliz e alegre no sentido de que é aquele bem-aventurado é o agente da paz, é aquele que vai ter um sentido na vida, que vai ver as coisas com clareza, que vai ter ideias mais justas. São aqueles que são maduros existencialmente. Então, veja que Jesus escolheu uma palavra que abarca algo muito profundo. Não simplesmente feliz é aquele, porque todos aqueles que conseguirem realizar e enquadrar nessas bem-aventuranças, o que acontecerá? Eles sim conseguirão ser considerados, então, filhos de Deus e chegar aos céus, porque estarão fazendo aquilo seguindo as leis divinas. Só um pouquinho, gente. Eu fui mutar aqui, que tinha gente com o microfone aberto. Então, vamos lá. Olha, as bem-aventuranças, se nós formos olhar no Novo Testamento, tem diferença de tradução de Bíblia para Bíblia. Nós pegamos aqui duas referências que são muito sérias, que é a Bíblia de Jerusalém e o Novo Testamento, que é do Haroldo Dutra Dias. Então, nós vamos ter algumas diferenças de escolha de vocabulários, e mas elas são as mais fiéis, né? Então, na Bíblia de Jerusalém, ele usa o termo feliz, e já o Haroldo Dutra escolheu bem-aventurado. Então, a primeira, bem felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Haroldo coloca bem-aventurados os pobres em espírito. Então, algumas diferençazinhas, mas ambas conseguem, mesmo utilizando no e em,
o significado que Jesus quis dizer. Felizes os mansos, porque darão a terra. Já no Haroldo, há uma inversão. Essa é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois, pois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque vos será dada, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Pois assim foi que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um estudo das bem-aventuranças nos capítulos 8, 9 e 10. E a abordagem feita por Allan Kardec foi voltada para a reflexão, né, sobre as nossas experiências como espíritos imortais que somos. Bem do que? Relacionando, então, todas as bem-aventuranças com a reencarnação, com as vidas sucessivas, destacando, portanto, que a grande mensagem, não é a transformação interior para que possamos alcançar a evolução espiritual. Então, a bem-aventurança é um convite para nos transformarmos e, assim, evoluirmos. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, Jesus sempre utiliza esse termo para se referir aos planos vibratórios mais elevados. Temos pobres em e pobres no espírito. Então, não são as pessoas de pouca inteligência ou de pouca cultura, nem aqueles que vivem situações de pobreza material. Jesus se referia aqui aos humildes, aos simples. Então, aqui tem muitas que falam bem-aventurados os humildes, ao invés de falar pobres no espírito. Mas a palavra humilde, ela não encerra esse conteúdo de realmente é muito utilizado de uma maneira equivocada de pessoas pobres. Humilde é pobre. Não, nem todo humilde é pobre. Pode ter um orgulho danado. Então, essa tradução, pobres no espírito, pobres do quê? Pobres do orgulho, pobres da vaidade, pobres da presunção, que não tem mais isso. É aquele que é simples, simples não no sentido de falta de conhecimento, não é? Mas simples no sentido que já se despojou de todo orgulho, de toda aquela vaidade inadequada, né? Ou seja, são aquelas pessoas que já não são mais apegadas às paixões. E temos dois exemplos aqui, né? Chico, Gandhi. E ao dizer, então, no Evangelho, temos assim: ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém nele será admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E Jesus vivenciou tudo isso. E o exemplo maior de humildade que ele deu foi quando ele lavou os pés dos seus discípulos. O pobre em espírito é aquele que já consegue ter todo o desprendimento dos bens terrenos por livre e espontânea escolha espiritual, que aceitam os acontecimentos da vida com naturalidade e têm consciência de sua condição espiritual e se esforçam para se transformar interiormente. Ou seja, ele consegue buscar a sua iluminação interior. E os aflitos, por que eles serão consolados? Quem são os que choram? Não é que alguns traduzem bem-aventurados os aflitos ou bem-aventurados os que choram? Por que serão bem-aventurados os que choram? Você está passando por tanta dificuldade, por tanta tristeza, e você vai ser feliz por tudo isso, não é? Sendo Deus realmente justo, bom,
A dor e o sofrimento que todos vivenciam em um planeta de provas e expiações como a Terra devem ter uma causa justa, pois um pai jamais permitirá que seus filhos sofressem à toa. E essa causa justa, ela pode estar tanto na nossa vida presente, quanto nas existências anteriores. Nós sabemos, com a doutrina espírita, que vivemos um mundo de provas e expiações. E é isso que, então, explica os que choram, não é? O mundo de provas e expiações, somos sujeitos à lei da ação e da reação. Então, não existe castigo, existe reajuste, existe reeducação. Então, os que choram serão bem-aventurados, porque aqueles que estão passando pelas provas, pelas expiações, estão se readequando às leis. Então, feliz aquele que vai conseguir, porque a dor é uma bênção depurativa. Ela está sendo a oportunidade desse reajuste com as leis divinas, uma oportunidade de readquirirmos o nosso equilíbrio espiritual. Mas isso, se nós aceitarmos e acolhermos essas dificuldades, esse sofrimento, a dor, com fé e resignação, buscando aprender com elas sem revolta e desespero. Caso contrário, nós vamos o quê? Ter que passar por tudo isso de novo. Então, esse consolo para as nossas aflições. Então, Jesus disse, se vocês aceitarem o sofrimento com resignação, vocês vão conquistar o quê? Uma paz interior, um equilíbrio mental. E a aceitação dessas provas, então, entendendo como ferramenta necessária para o nosso crescimento no bem e burilamento para a união com Deus, vai nos dar essa serenidade para enfrentar. E hoje, a psicologia já mostra para a gente que temos que adquirir a inteligência emocional. A inteligência emocional é exatamente esse atributo que faz com que nós olhemos as dificuldades, nos deixando levar pela razão e pela emoção num equilíbrio, compreendendo como são as coisas, nos esforçando para ter esse comportamento para conquistar, então, essa nossa ligação com Deus e essa ferramenta acolhendo, né, essas dificuldades com consciência. Quem são os mansos que herdarão a terra? Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, e condenou a violência, a cólera, o desprezo por os seus semelhantes. E como era naquela época? Mais ainda. Todos agiam, eles viviam sobre o quê? A cólera, o desprezo dos romanos e também o desprezo dos seus próprios compatriotas, que eram os sacerdotes, que não tratavam com dignidade o povo, né? E mansidão, aqui Jesus então já está dizendo o quê? Não tem que ter, manso é aquele que não é colérico, né? Então, mas manso também não é aquele que é passivo ou apático. Mansidão é a desistência de qualquer violência. E a violência é recurso dos fracos, dos ignorantes. Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, Jesus ele estava sendo manso, mas não violento. A violência que registra na Bíblia não foi a que aconteceu, Jesus ficar chutando tudo, arrebentando tudo. Mas foi o quê? Jesus tinha autoridade moral. E a autoridade moral de Jesus soou como chibatadas naquelas pessoas que sentiram o quê? O erro que estavam cometendo. Então, todos aqueles que ainda não atingiram a consciência espiritual recorrem à violência para conseguir os seus fins. Então, esses não vão herdar a terra. Por quê? O que Jesus estava dizendo aqui? Antes disso, a violência, não é, tem sido usada para exercer o domínio nos diferentes campos. Então, na ideia, na economia, nas instituições, nos lares. E precisamos ter uma mudança de relação. Então, da violência, nós precisamos buscar o relacionamento através da paz. Manso é aquele que consegue descobrir em si essas potências divinas. Então, nós vamos vendo que todas as bem-aventuranças, umas se encaixam nas outras. Então, o manso é aquele que é o simples, é aquele que é o humilde, é todo aquele que vai, então, viver de acordo com as leis de Deus, é aquele que vai deixar desabrochar dentro de si aquilo que
que tem no seu ser, que é o que Deus nos criou assim, com essas potências, não é? É que ele vai fazer a renúncia da violência física e mental. Ele vai o que? Se conscientizar que não é pela violência, sim pela paz. E, portanto, ele vai se conscientizar de que é preciso se conhecer para poder mudar. Então, vai ter o autoconhecimento, a autotransformação, que já antes de Jesus já tinha sido falado por Sócrates, não é? Como esse meio de nós nos conhecermos para melhorarmos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, e por ser um planeta de provas e expiações, significa que estamos numa escola em que todos nós nos matriculamos para o nosso aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento o que é? É a depuração moral, é o desenvolvimento das potencialidades. Fomos feitos como? Simples e ignorantes, está lá no Livro dos Espíritos. E através da reencarnação, nós vamos atingir o grau de espírito puro, vamos nos depurar, desenvolver as nossas possibilidades. Essa escola, esse planeta que proporciona a oportunidade de nós nos reabilitarmos. E reabilitando o homem, nós reabilitamos o espírito. Então, o homem encarnado na Terra e o espírito no mundo espiritual. Então, toda essa relação, encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, é um exercício para o desenvolvimento das nossas possibilidades. Nós vivemos um mundo, e um mundo que acompanha a evolução nossa. Então, nós começamos no mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana, passamos, não é, pelo mundo de provas e expiações, onde ainda domina o mal, e estamos no momento de transição. O que é essa transição? Saindo do mundo de provas e expiações e entrando no próximo estágio, que é o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração é um mundo que nós ainda temos o que expiar, ou seja, nós vamos ter situações para nos desvencilhar, mas não vai ser caracterizada por esse sofrimento, não é a expiação, mas sim vai ser o aprendizado, mas aquele aprendizado sem aquele sofrimento intenso, porque nós que ficaremos aqui, aqueles que se dispõem já a realizar esse trabalho de autoiluminação, de autoconhecimento, né, de autotransformação. E nesse mundo de regeneração, nós vamos então regenerando esse espírito primitivo, arraigado ao mal, deixando com que cada vez mais o bem se sobressaia, até termos condições em habitarmos mundos felizes, onde o bem prevalece sobre o mal. E aí sim conquistarmos todas as qualidades do espírito para atingirmos os mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros, né? Então, os mundos, eles progridem, assim como progridem os espíritos. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. E na Gênese, o Kardec explica que quando chegam desses períodos de transformação, acontecem essas mudanças, essas mutações, tanto no planeta quanto na população encarnada e desencarnada. Nesse momento, então, que ocorrem as grandes emigrações e imigrações. Então, é o que já passou a Terra, passou Capela e Terra recebeu espíritos que vêm, que não têm mais condições de habitar aquele planeta pela falta de compatibilidade, porque eles não se coadunam com esse propósito de querer melhorar, então vão para um lugar que vai dar condições para eles de se desenvolverem. Então, o que está acontecendo nesse mundo agora de transição? Está tendo a oportunidade do aprendizado, e aqueles que não querem aceitar o bem, que querem ainda permanecer nessa vida de viciação, que não aceitam as leis divinas, eles vão emigrar para um outro local, assim como outros muito superiores vão vir para a Terra para nos auxiliar nesse grande processo de aprendizados. Então, os brandos, os pacíficos, os mansos que herdarão a terra, são todos esses, Alquela, que continuarão a viver nela. Ou seja, aqueles que realizarem esse trabalho da bem-aventuranças, que procurarem ser pacíficos, humildes, que
que quiserem abraçar as leis divinas, eles conseguirão permanecer nesse planeta que está em evolução, que está indo para esse novo patamar. Os rebeldes, os recalcitrantes, vão ser relegados para planetas menos evoluídos. Então, quando Jesus fala dos mansos herdarão a terra, herdar a terra, o que é? É herdar essa terra regenerada, que será essa nossa habitação. O homem ainda tem provas, é falível, né? Porque nós ainda temos, mas não vai ter aquela angústia da expiação. Ele vai ver melhor o futuro, compreender que são outras as alegrias prometidas por Jesus. E esses mundos, como está no Livro dos Espíritos, representam a calma após a tempestade. Nós estamos vivendo momentos turbulentos. O mundo de provas e expiações é um mundo de turbulência. Mas esse período de transição é de maior turbulência, onde todos estão sendo chamados a aceitar esse convite, onde muitos que não quiseram aceitar esse convite estão tendo a sua oportunidade de passar por essa situação e de abrir o seu coração. Mesmo que Jesus, que Deus saiba que observando tudo eles não iriam querer, mas para que não diz, Deus é injusto, não ia me permitir, se ele tivesse me dado uma outra chance, eu teria conseguido. Então ninguém vai poder falar que não, porque todos estão tendo uma nova chance. E aqui, então, vão ficar também aqueles que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. E o que nós podemos definir como justiça? E Kardec já perguntou isso lá no Livro dos Espíritos. E olha que interessante que os Espíritos respondem que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, há duas modalidades de justiça que nós vemos na Terra, a dos homens e a justiça divina. A do homem é uma justiça transitória, não é? Porque está sujeita a mudanças de acordo com os avanços da sociedade, com as conveniências da sociedade. Só que a divina não, a justiça divina é eterna, é imutável, ela é suprema porque ela é sábia, né? Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que procuram a justiça não somente para si, mas para toda a família humana. Então, todos aqueles que buscam o bem comum serão saciados dessa fome de justiça quando aprender a viver os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós vivemos os ensinamentos de Jesus, nós seremos justos. Nós queremos o quê? Para o outro, aquilo que a gente quer para a gente. Jesus já resumiu todos os ensinamentos nesse, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que é isso? Respeito mútuo, tolerância, compreensão, resignação, desenvolvendo todas essas características que nós temos latentes no nosso ser, porque somos filhos de Deus, nós vamos então viver no mundo justo, viver no mundo manso, viver no mundo pacífico, viver no mundo de união e de fraternidade. E essas características desse mundo de regeneração. E no Evangelho dos Humildes nós encontramos: não te importes se sofreres injustiças ou se irmãos que te ofenderam não foram alcançados pela justiça dos homens. No mundo espiritual, para onde irás mais cedo ou mais tarde, pontifica um juiz incorruptível. Ele te fartará de justiça. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, não é Deus que vai ficar dizendo você é, você não é. Mas a nossa consciência nos acusa se estamos indo de acordo ou contra as leis de Deus. Então, é não ficarmos revoltados se a gente vê essas injustiças no mundo em que as pessoas estão ilesas. Da justiça de Deus, ninguém foge. Então, vamos refletir, não é, sobre isso e apaziguar o nosso coração. E depois, temos felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, o que é ser misericordioso? Misericordioso é compadecer-se da dor do semelhante. Mas compadecer, é compreender, é se colocar na situação daquele semelhante. É sentir o coração pulsar de piedade pelos irmãos que passam por necessidades e pelo sofrimento. E ser amigo, compassivo, tolerante. Então, ser misericordioso é ter compaixão.
é ser menos exigente, é ser mais flexível com as dificuldades alheias. Então, é entender, é ser tolerante, é ver, mesmo que aquela pessoa está fazendo tudo que a gente vê que é contrário às leis de Deus, é não criticar, é não julgar. Jesus não falou, eles não sabem o que fazem, porque se soubessem, não iam estar fazendo tudo isso contra as leis de Deus, e iam ter como que reação tudo que eles estão fazendo. Então, saber ser misericordioso no Evangelho também está dizendo que é saber perdoar. O Divaldo Franco, num seminário que ele deu, ele diz que tem muitas formas da gente ver o perdão. No meio espiritualista, nos deparamos com o conceito de perdão relacionado ao esquecimento do mal que nos foi feito. Então, perdoar é esquecer. Será que perdoar é esquecer? Na visão da psicologia profunda, perdão não tem nada a ver com esquecimento, porque esquecer depende da memória, e nós não temos controle sobre isso, a gente não consegue apagar. Então, esquecer não vai esquecer? Não. Eu lembro, eu vejo tudo, mas eu não sinto mais a dor, eu não sinto mais a revolta, eu não sinto mais o ódio. Porque a gente tem tanta coisa que a gente quer esquecer e não consegue, não é? Então, não é assim. Agora, não devolver o mal depende da gente. Eu posso falar, eu quero esquecer isso que aconteceu, eu quero esquecer. Mas quando nós ressignificamos as coisas, nós conseguimos nos libertar. Então, quando eu vou perdoar, não é esquecer o mal que fizeram para mim, mas é não desejar o mal, não devolver o mal. Isso depende de cada um de nós. E isso está em consonância com os ensinamentos de Jesus, quando ele diz, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Amai os vossos inimigos, fazei bem a todos, e emprestai, sem disso nada esperar. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Então, todo esse encadeamento de bem-aventuranças, de mostrando que todos serão felizes quando conseguirem realizar todas essas coisas, porque teremos paz de espírito, as coisas de volta não vão mais nos perturbar, porque nós estaremos em consonância com Deus. Ser misericordioso, porém, não é apenas sentir, mas agir. Porque a gente só ter piedade, compaixão, ai meu Deus, que pena, coitado, 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 mas não fazer nada, não é? E Jesus mostrou isso quando trouxe a parábola do bom samaritano. Para que aqueles que achavam lindo, maravilhoso, mas não faziam nada. E aqui também nós vamos lembrando da passagem de Jesus, que está em Mateus, que diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai. Então, que Jesus, então, quer dizer com tudo isso? E o que a filosofia, né, a parte da filosofia espírita, né, diz? Ora, nós precisamos, então, sair do estado contemplativo, tirar Jesus desse altar de contemplação e colocar no nosso dia a dia. Tirar nessa coisa de só achar lindo, maravilhoso, mas não fazer nada com esses ensinamentos. Nós precisamos nos libertar desse modelo que nós trazemos no inconsciente, de que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Nós, o que trazemos no nosso inconsciente, as vivências que nós tivemos na religiosidade, onde dentro, principalmente, não é, da vivência no catolicismo, tivemos essa visão deturpada de que Jesus veio para tirar os pecados do mundo. Então, ele veio fazer esse trabalho por nós. Então, ele fez essa parte, não precisa fazer mais nada. Não é isso. Jesus não deu a sua vida para justificar os nossos erros. Temos que deixar de lado essa ideia. E Jesus foi muito claro quando ele dizia, vá e não peques mais. Ele podia falar, vai, meu filho, você foi curado. Não, ele falava, vai, não peques mais. Jesus, esse Jesus de enfeite, de adoração, não é o Jesus vivo. Não é isso que ele espera de nós, não é? Ele é um modelo a ser seguido. Então, ele falou, fazei o que eu faço. Ele foi brando, ele foi humilde, ele foi simples, né? Ele indicou o caminho. Ele ficou aqui 3 anos, um tempo tão pequeno, e exemplificou, mostrou o caminho,
E deixou bem claro, o trabalho é nosso, totalmente nosso. Nós somos os artesãos do nosso destino. Então, é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque essa é a grande proposta da Escola de Aprendizes do Evangelho. O Evangelho é essa base, esse conhecimento que nós precisamos ter para nos fortalecer e colocar mãos na massa. Sair dessa coisa de só achar bonito, achar bonito, achar bonito. Opa, ai meu Deus do céu. Ai, desculpa. Receber o passe, só ouvir palestra e não fazer nada. Né? E aqui eu quero relembrar, na semana passada, quando o professor Tarquínio falou de larga para lá de Jesus, deixar Jesus para lá, é nesse sentido, não é? Ele escolheu inadequadamente a sua frase, mas é nisso, gente, vamos deixar esse lado do Jesus no altar e colocar Jesus na vivência, não é? Quando Santo Agostinho diz que o caminho do autoconhecimento é a gente analisar aquilo que a gente fez durante o dia, vamos também ver, e se fosse Jesus? Jesus faria o quê? Mas eu não sou Jesus. Mas se Jesus trouxe essa norma para a gente a seguir, é um modelo, é que nós precisamos nos esforçar para começar a fazer isso. E na lista que foi lida hoje pela graça, por aí que nós vamos começar a aprender a escutar, não querer só falar da gente, mas aprender a ouvir, ser manso. Esses temas que nós estamos desenvolvendo, é todo esse treinamento para que nós vivenciemos os ensinamentos de Jesus. Então, vamos ter claro na gente. Nós, hoje, escolhemos a doutrina espírita. Então, se nós somos espíritas, vamos viver como espíritas. Vamos nos libertar desse ranço que nós trazemos ainda, não é? De existências anteriores, ou de até antes de sermos espíritas, se formos católicos ou qualquer outra coisa antes daquilo, tudo é válido, mas temos que ter o quê? A conscientização, que agora é mãos na massa. Por isso que Jesus também diz, muito se foi dado a quem muito, muito será pedido a quem muito foi dado. Nós temos o conhecimento agora. Então, nós não vamos poder falar, eu não sabia disso. Não. A doutrina espírita é muito clara, que fala ali de causa e efeito, ação e reação, que a cada um de nós cabe o nosso destino, que as escolhas estão nas nossas mãos pelo livre-arbítrio. Então, falar, não, mas eu vou lá, recebo a minha hóstia, me confesso, estou perdoado de tudo. Isso já não cabe mais para nós nesse tempo, né? Então, para melhor ilustrar essa relação entre palavra e ação, tem lá no Evangelho de Mateus. Assim, o que Jesus disse, não é? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Então, qual a diferença do sensato e do insensato? A diferença não está no ouvir, porque todos ouviram, mas no realizar. Ter grandes ideias na cabeça, belos ideais no coração, não serve para nada se esses conhecimentos não se concretizam em obras. O que resolve não é ouvir, é realizar. E isso depois foi tomado quem? Por Paulo, né? Que foi muito feliz, não é? Na sua epístola, no capítulo 13. Então, vamos pensar. O que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus? Então, o que eu estou fazendo com o ensinamento de Jesus? Com a minha vivência? O que eu estou fazendo com essa doutrina que resgatou esses ensinamentos de Jesus? O quanto eu estou me esforçando para melhorar? Realmente eu estou me esforçando? Vou à casa espírita, assisto palestra, recebo passe, acho tudo lindo e saio e faço o quê?
acho tudo lindo lá e dali para fora não faço nada, não me esforço em nada, só dou um sorriso bacana lá no centro e fora eu vivo sendo aquela pessoa que agride, né? Vamos pensar. Jesus, ele deu a cada um de nós o direito de sermos como somos. Mas nós temos que lembrar que temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio implica em responsabilidade, implica na lei de causa e efeito. Nós não vamos conseguir mudar o outro. E nós ainda temos tanta vontade de mudar o outro, a gente sofre tanto quando nós estamos querendo aprender, caminhar, se esforçando, e ver que o outro não está fazendo. É difícil, não é? Mas aí o que acontece? Nós precisamos voltar para dentro de nós e perceber, puxa vida, quanto tempo eu levei para chegar nesse ponto que eu estou? Em querer seguir, em querer aprender. Quanto tempo? Quantos tiveram paciência, tiveram que esperar também a nossa decisão em querer seguir? Então, hoje, nós temos que nos esforçar para tolerar e compreender o outro, mas saber que o nosso objetivo é mudar a nós mesmos. E daí, mais uma vez, nós vamos falar da necessidade da autoobservação, que significa autoconhecimento. Que a auto-observar e auto-nos conhecer vão propiciar o autodesenvolvimento e a autotransformação. Que tudo isso é o que a gente fala, ouve, né, dizer, como termo não tão adequado de reforma íntima, porque é muito mais amplo, né? E auto-observar, autoconhecer, autodesenvolver, autotransformar é um grande desafio, porque não é fácil. Nós estamos o quê? Vinculados aos exemplos, aos modelos do passado. É tão difícil a gente sair da nossa zona de conforto, porque mudar, fazer tudo isso dói, sofre. A gente precisa olhar coisas que a gente não vai gostar e aprender a se amar, a se aceitar desse jeito. Então, nós temos muito, muito que aprender sobre nós mesmos. E todos os ensinamentos dos espíritos, especialmente Joana de Ângeles, é todo direcionado nessa observação do auto-amor, do autoconhecimento, para que nós possamos desenvolver, dar essa entrada, não é? Com esse objetivo nesse mundo de regeneração. E esse processo de autoconhecimento, de autotransformação, é um trabalho individual, mas que beneficia a gente, mas também o coletivo. Porque a partir do momento que a gente muda, que a gente melhora, que nós conseguimos fazer todas essas bem-aventuranças, nós vamos o quê? Ser pessoas melhores, se dar bem com o próximo, fazer o melhor para o próximo. Então, é uma grande onda, uma grande corrente do bem que vai se formando. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos cristamente os defeitos daqueles que nos rodeiam, relevarmos os agravos que nos façam, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir, seja lá quem for, embora saibamos de antemão que ninguém nos será grato e talvez nem sequer nos compreenda o gesto fraternal e amigo. Então, em cada frase nós vamos compreendendo por que, se tudo for embora e só ficar as bem-aventuranças, ou especialmente o Sermão do Monte, especificamente, nós temos tudo. Que aí está a chave do nosso crescimento. E é difícil, né? Quanto esforço nós precisamos ter para conquistar esse estágio. Então, bem-aventurados aqueles que serão misericordiosos e receberão misericórdia. Perdoai para que Deus os perdoe. Jesus já fez na oração. E receber misericórdia, não é? Por quê? Porque o que se dá para a vida retorna. Aí está mais uma vez a lei da ação e da reação. O misericordioso recebe misericórdia, não necessariamente dos homens, mas de Deus. E Joana de Ângeles diz, nunca enganes a ninguém. A vida é grande e cobradora e exime a retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. Por isso que nós falamos aqui atrás, né? Que aquilo, isso aqui, né? Que aquilo tudo que... Opa.
e nós, que é um trabalho individual que também beneficia o coletivo. Bem, e passando agora para os puros do coração, né? Jesus, os judeus, eles eram muito meticulosos em relação à limpeza, tanto na vida privada quanto nas práticas cerimoniais. No Shabat, que começava no entardecer da sexta-feira e acabava, né, no entardecer, na primeira hora lá do fim do entardecer do sábado, eles não podiam nem enterrar os seus mortos. Por quê? Porque tocar no morto significa que você ia ficar impuro, porque era um ato de impureza. Por isso que eles passavam aqueles alóis, aqueles óleos, aqueles ungüentos todos. Era um ritual de purificação. Então, eles eram muito rigorosos contra isso. E eles se preocupavam com qualquer forma de contaminação exterior. E Jesus não dava importância a esse formalismo. E indicou a necessidade de curarmos com maior empenho as mazelas e as sujeiras do nosso íntimo, pois são essas sujeiras que nos impedem a entrada no reino dos céus. E Jesus, quando dizia isso, ele foi duramente criticado, massacrado pelos defensores da lei, né? Porque como esse homem não lava as mãos? Como ele fala isso? E Jesus, então, ele dizia assim, né? Opa, peraí. Ixi, peraí. Ah, tá. Ai, peraí. Ah, gente, perdão, eu esqueci, eu pulei um negócio aqui, né? Nós vamos falar dos bem-aventurados, os limpos de coração, que é aquilo lá que eu falei agora. Então, Jesus falava assim: vós pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de roubo. Roubo significa o que essa palavra que Jesus utilizou? É tudo aquilo que é obtido por práticas violentas e desonestas, e de maldades também, né? Então, escutai e compreendei bem isso, disse Jesus. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto sim é que torna o homem impuro. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Com efeito, é do coração que partem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam impuro o homem, mas o comer sem lavar as mãos, errei aqui, não torna impuro. Então, nisso, eles estavam dizendo, como que Jesus está lá, que eles estavam entrando na casa de uma pessoa e não lavaram as mãos? Acharam um absurdo. E Jesus falou para aquele fariseu, não é o que entra pela boca, não é? É o que sai. Então, mostrando até aí que isso já começa no pensamento, né? Então, quando Jesus fala em puro, é igual, então, a limpo de coração, que usamos essas duas tradições. Então, ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores, tais como o ódio, a inveja, a maledicência e o orgulho. As paixões inferiores turvam a nossa visão espiritual. Impureza. A impureza, o que é? É aquele que ainda representa o quê? O orgulho, o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. E no livro dos Espíritos já está lá, não é que o orgulho e o egoísmo, então aqui são os maiores obstáculos para o nosso progresso. Então a gente fica cego, não fala que a paixão cega, ou seja, o orgulho e o egoísmo cegam a gente. E nós não conseguimos ver outra coisa e acabamos nos deixando arrastar por tantas coisas inadequadas. E veja bem que está no Evangelho, que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humildade. Então, no Evangelho nós temos, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Então, nós estamos vendo que nós, isoladamente, cada bem-aventurança tem o seu significado, mas uma complementa a outra.
Então, é todo mesmo um grande ensinamento, né? Então, esses puros verão a Deus. Kardec, Jesus, então, aqui, olha, vai muito além que a gente poderia entender naquela época. Quem são esses puros que verão a Deus? Ele viu que ele foi falando no finalzinho. Os puros são todos aqueles que já conseguiram conquistar todas aquelas bem-aventuranças anteriores. Esses verão a Deus. Ou seja, Kardec colocou no Livro dos Espíritos que os espíritos, então, são simples, ignorantes e chegam à escala dos espíritos puros e passam, então, por uma sucessão de graus, não é? Então, quem são os espíritos puros? Jesus é um espírito puro. São os espíritos que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo atingido a suprema perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que passar por provas nem por expiações. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Têm a vida eterna que se realiza no seio de Deus. Então, os puros, ou seja, porque Jesus falou que eu e o Pai somos um? Ele percorreu todos os ensinamentos, ele vivencia tudo, se despojou de tudo aquilo que era da matéria, desenvolveu todas as qualidades, todas as potencialidades divinas, e por tudo isso ele conseguiu compreender a Deus. Quando compreende a Deus, ele vivencia Deus e é uno com Deus. E Jesus, não é? Era um espírito puro, por isso ele disse: eu e o Pai somos um. E um espírito puro, um espírito que passa por tudo aquilo, é um espírito que também vai treinar a ser o quê? Promover a paz. Então, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, ou bem-aventurados os pacificadores. Então, no original grego, nós vimos na semana passada também, que a tradução mais adequada é promover a paz, ou pacificador. Encontramos em algumas Bíblias bem-aventurados os pacíficos, mas pacífico não é o termo mais adequado, né? Porque promover a paz significa que você possui a paz e que você irradia a paz ao retorno de si. Aquele que promove a paz é aquele que tem a capacidade, a força de vontade de transformar uma situação não pacífica e restabelecer a serenidade entre os seus opositores. Jesus, um espírito puro, essa capacidade. Quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, que desceu e os soldados chegaram, que Judas deu um beijo em Jesus para mostrar para quem era Jesus, e um daqueles soldados do templo tira a espada, assim, é agressivo com Jesus. O que Pedro faz? Não tira a espada e corta a orelha daquele soldado? Naquela situação não pacífica, os seus discípulos de violência, de agressão, os discípulos deixaram, né, tudo aquilo subir a cabeça, e Pedro, não tem dúvida, né, quis defender Jesus através da violência. E Jesus, vendo aquela situação não pacífica, procura o quê? Restabelecer a serenidade de tudo aquilo, dizendo a Pedro que não deveria fazer aquilo e colocando a mão na orelha daquele soldado e reconstituindo aquela orelha. Então, é você, no meio de toda aquela agitação, transformar tudo, tentar apaziguar tudo, e não colocar mais lenha na fogueira. E o pacífico não abrange essa profundidade, porque uma pessoa pode ser pacífica, mas não pacificadora. Ela pode ser da paz, ser do bem, mas no meio de uma situação difícil, ela pode botar lenha na fogueira. Ou incentivar, ou não tentar fazer nada para colocar panos quentes, né? Deus é a paz eterna, infinita e absoluta. E quando nós conquistamos a paz interior, nós somos chamados filhos de Deus. E quando conquistamos a paz interior, é somente também quando Deus e o Pai somos um, quando, mais uma vez, eu repito, conseguimos exercitar todas essas bem-aventuranças.
Emmanuel diz assim, nesse livro Ceifa de Luz. Ele comenta sobre esse trechinho, bem-aventurados os que promovem a paz. Então, para nós colocarmos em reflexão no nosso dia a dia. Ele diz assim, quem é pacificador? Pacificador é aquele que respeita as opiniões alheias. Pacificador é aquele que não comenta o mal. É aquele que faz de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes. É aquele que semeia o amor através de atos e palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade. É aquele que procura corrigir os erros sem críticas destrutivas. Reconhece que suas dores e provações não são diferentes das dores do próximo. E aqui que entra aquela compaixão, né? Quando você olha a dor do outro, sente a dor do outro, quer fazer algo, porque senão você fica só achando. Ou seja, a dor do outro também dói. E aqui é tão profundo isso, porque nós vamos nos lembrando de quantas vezes já aconteceu isso com a gente, ou com certeza já passamos isso em algumas existências, de que nós dizemos, sim, que nós somos tementes a Deus, né? Dizemos que, bom, nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus e temos fé. Mas, quando acontece alguma coisa com algum familiar nosso ou com a gente, nós nos revoltamos e não queremos, parece que não aceitamos mais Deus. Então, diante, por exemplo, da perda de um filho, né, com uma doença, com um acidente, ou com qualquer outra situação, muitos podem... Claro, a tristeza é imensa, imensurável. A dor deve ser uma dor, assim, terrível. E a fé consola. A certeza de que Deus está no comando consola para que essa chaga no coração que abriu possa ser amenizada. Mas aí o que acontece quando, ao invés desse consolo, nós nos revoltamos? Como Deus pôde fazer isso comigo? Como Deus foi capaz de matar o meu filho? Como Deus foi capaz de dar uma doença dessa para o meu ente querido? Como Deus foi capaz de fazer isso comigo? Mas quantos estão passando por essa situação? Então, se o filho, se aquela pessoa ali, que o filho dela é bandido, que o filho dela é morto, assassinado, nós vamos falar, mas ele era bandido. Mas aquela mãe é mãe. A dor dela é exatamente a dor nossa quando perde um filho. Então, o que ele quer dizer? A dor do outro não é diferente da nossa. Então, Deus é injusto porque deu uma situação difícil para a gente. Mas se der para o vizinho, eu vou ficar triste, eu vou ter dó, mas antes ele do que eu, né? Então, isso não é ser pacificador. Isso não é ser manso. Isso não é seguir os ensinamentos de Jesus. É aquele que não cria dificuldade para os irmãos do caminho. Então, tudo bem. Se eu vou criar dificuldade, quantas vezes a gente cria dificuldade ou tira a esperança de alguém? Então, olha que interessante, isso significa não ser pacificador. Como Emmanuel vai profundo nisso tudo, né? Pacificador é aquele que não duvida da vitória do bem. E olha como a fé está muito vinculada a todas essas bem-aventuranças. Ou seja, se eu acredito que Deus é Pai, se eu acredito que Deus, através de Jesus e seus mensageiros, assim, está no comando de tudo, significa que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, quer dizer que o fim de tudo não é sermos espíritos puros, o fim de tudo é a felicidade, é o bem. Então o bem vai vencer. E quando a gente coloca isso em dúvida,
é que a nossa fé ainda fraqueja, como Jesus falou, que se fosse de um grãozinho de mostarda. Então, nós temos que, esse autoconhecimento, essa autorreflexão, vamos analisar como nós estamos. Tem momentos de tanta dificuldade que a gente tem uma força danada e consegue enfrentar, e tem horas que a gente tem tanto medo, tem tanta dúvida, e o medo e a dúvida é falta de fé, dizem os espíritos. Então, vamos trabalhar para que a gente tenha essa fé, que nesse momento que passamos hoje, nós possamos olhar tudo isso não como um castigo. Nós vemos tantas mensagens assim, essa maldita pandemia, né, um castigo de Deus. Deus não castiga. Deus se permitiu que viesse isso, é para o nosso aprendizado. Estamos aqui ação e reação. Contribuímos para a causa disso tudo com os nossos pensamentos pestilentos. Mas se Deus permitiu, Ele também está enviando tantos espíritos bons para nos fortalecer, para nos auxiliar, e vai ser essa nossa prova, é o nosso vestibular para entrarmos nesse mundo de regeneração. Então, esse mundo de regeneração precisa de uma provinha, uma provona, né? Que é esse vestibular, que em várias matérias nós precisamos sair bem. Então, vamos começar exercitando, nos refletindo sobre o que nós estamos fazendo. Vamos, claro, é devagar, não é de uma hora para outra, e nós não vamos conseguir fazer tudo agora. Mas esse esforço, esse empenho em fazer o bem, é esse passaporte que nós precisamos para recebermos a graça, não é? De entrarmos nesse mundo de regeneração. Emmanuel diz que o pacificador é o tolerante. Nossa, e nesses tempos, como é difícil nós sermos tolerantes, não é? É servir sem queixa. Pacificador é aquele que toma sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que pode suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. A gente quer fazer o bem, mas fica cobrando dos outros. Eu não vou fazer, porque isso aqui é o governo que tem que fazer. Isso aqui é o fulano que tem que fazer. Poxa, eu faço, mas os outros podiam ajudar. Sim, eu vou fazer a minha parte. Tudo que está ao meu alcance. Eu vou dar o melhor de mim. Se os outros fizerem também, ótimo. Se não fizerem, eu respondo pela minha parte. Eu respondo pela minha consciência. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. É o nosso empenho, é a nossa dedicação, é a nossa vontade, e é o fazer e refazer, porque nós colocamos isso como um propósito, mas nós trazemos tão arraigado esses comportamentos inadequados que para a gente mudar é vontade e prática. É praticar, é praticar, é praticar, é praticar, até a gente conseguir. Na psicologia, dizem que para a gente mudar um comportamento, nós precisamos de 21 dias de treino constante. Então, você coloca um propósito, vai? Eu vou parar de falar mal dos outros. Então, eu vou fazer assim, por hoje, eu vou parar de falar mal dos outros. No dia seguinte, por hoje eu vou parar de falar mal dos outros. E vigiar e fazer esse trabalho constante. 21 dias que a gente vai dando esse comando e se exercitando a nossa mente vai acatar isso já como uma ordem. E aí nós vamos o quê? Com o treino vai ficando cada vez menos difícil. Então, é essa conscientização. Aí depois nós vamos interiorizando e até o momento em que nós vamos, então, ligar o piloto automático. Mas o piloto automático só liga depois de muito exercício. É a mesma coisa, a gente quando começa a aprender a escrever, ai, que dificuldade. E agora a gente consegue escrever até de olho fechado, né? Fecha o olho e escreve. Dirigir, a mesma coisa. Então, tudo muito é a prática, é o esforço de cada um. A paz interior promove um estado de alegria e bem-estar que se exterioriza em paciência, tolerância, compreensão e respeito por si mesmo e por todos os seres. Então, o homem, né, que promove a paz
é porque ele tem a paz interior. E essa paz exterior ele tem a paz interior, ele consegue, só pelo olhar, às vezes, irradiar tudo isso. Então, que coisa linda. Por isso que a nossa mudança afeta não só a nossa vida, como a do próximo, né? O verdadeiro pacificador é aquele que transformou o homem velho, e aqui está entre parênteses, porque o homem velho é a expressão de Paulo de Tarso, né? Que tinha dentro de si, arraigado aos costumes, crenças, dogmas e imperfeições do passado, no homem novo, de mente e coração abertos ao autoconhecimento e ao crescimento espiritual. Pacificador é o homem que vive no mundo sem apego às ilusões que o mundo oferece. Para aquele que tem a paz em si, é natural ser bom e desapegado, partilhar bens e experiências e servir com amor e humildade. É um resumo, não é, de tudo que foi falado das outras bem-aventuranças. E vamos finalizando com a última bem-aventurança. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois, pois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então aqui Jesus já dizia que todos aqueles que vêm trazer a verdade não são aceitos de imediato. E vendo que todos aqueles que iriam segui-lo iriam sofrer, né? Como todos os discípulos tiveram que dar o seu testemunho. Justiça, como é a atitude justa e reta no homem para com Deus. Nós já vimos isso, né? É uma lei natural. Nossa, acho que eu já falei isso. Bom, vamos rever. É uma lei natural, ainda entendida de maneira equivocada por causa das paixões, que fazem o homem ver as coisas sob um falso ponto de vista. O verdadeiro justo, ele pratica a justiça em sua pureza, pratica também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, no Livro dos Espíritos, temos, né, bem explicado sobre tudo isso. O homem bom pode motivar nos outros o desejo de também ser bom, mas pode, inúmeras vezes, despertar o despeito e a inveja de quem não tem a sua grandeza. Então, o bom pode ser tanto um exemplo para o bem, como pode provocar o quê? Aquela situação de inveja, de ódio, de despeito. E a história está repleta de relatos sobre aqueles que são perseguidos por serem bons e praticarem o bem. E por que o justo sofre perseguição? Por que o bom incomoda tanto? Por causa do orgulho. Lembra lá no Evangelho? Orgulho, essa chaga da humanidade. O homem pouco espiritualizado, ao comparar a sua espiritualidade à dos outros, ele se sente inferior, inseguro, diminuído, agredido em seu amor próprio. E aí qual que vai ser a reação? A violência, a agressão. Porque me incomoda, a luz dele me incomoda. Então eu quero apagar essa luz, porque aí ninguém vai ter. Então, olha, a fonte de tudo é o orgulho. E a psicologia transpessoal, Joana de Anjos, ele fala muito disso, é o orgulho, né, que é o mal de tudo. E quando a gente fala também dos perseguidores, nem todos os perseguidores dos homens justos e bons são somente os maus e os mal intencionados. O orgulho é a raiz de tudo. Mas, às vezes, o que acontece? As justiças são praticadas por aqueles que acreditavam estar defendendo causas justas. Então, Sócrates. Por que o Sócrates foi condenado à morte? Porque ele ensinava a juventude a pensar. E aqueles que o criticaram, não é porque tinham inveja de Sócrates nesse caso, é porque eles achavam que Sócrates estava desvirtuando aquela juventude daquilo que a sociedade dizia. Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, que foi morto a mando de Paulo de Tarso. Por que o Paulo de Tarso mandou apedrejar Estevão? Porque Paulo era ruim? Era mau? Era cruel? Não.
Paulo seguia tão cegamente as leis judaicas que, assim como os outros achavam que os ensinamentos de Jesus iam contra aquilo tudo. E Estevão, pregando os ensinamentos de Jesus, Paulo falou, não, esse homem está indo contra. E se ele está indo contra, ele precisa ser morto. Então, na mente dele, ele poderia matá-lo porque ele estava indo contra, porque ele estava defendendo uma causa muito justa. As guerras santas, as cruzadas, que dizimaram milhares de pessoas, porque qual que era a intenção deles? Eles queriam que o cristianismo fosse o bem de tudo. Aqueles que tivessem uma fé diferente não poderiam. O que deveria ser dominante é o cristianismo. Então, a intenção deles era o quê? Levar o evangelho para todos os lugares, completamente de uma maneira toda torta, né? Com a violência. Gandhi e Martin Luther King foram assassinados por lutar pela paz e pela igualdade. Então, nós vamos vendo, né, que, claro, que aqui no meio temos os perturbados, os mal intencionados e os maus, mas cometem essa injustiça. E agora nós estamos vendo sobre nós, então, em tudo aquilo que nós devemos praticar para ser um bem-aventurado. E praticar para ser um bem-aventurado, como então vamos fazer quando nós somos um insultado? Então, feliz aquele que vai ser o pacificador, feliz aquele que vai sofrer porque pratica a justiça em nome de Jesus. Mas nós, quando somos insultados, né, que recebemos que da boca das palavras saem essas armas, né, as que funcionam palavras como armas que às vezes nos matam, nos ferem, nos agridem mais do que uma chapuletada. Né? Quando a gente se sente insultado, a primeira reação que nós temos é responder à altura. Então, muitas vezes, aquilo vem como impulso, a gente reage como essa gravura. Né? Joga tudo que está dentro de nós. Quando recomendo Conheça-te a ti mesmo, a autoobservação, é perceber quando eu vivencio situações em que eu sou insultado, como eu reajo. E aí, analisando como eu reajo, eu vou conseguir ter elementos para mudar esse meu comportamento. Agora, tem situações que a gente ou pessoas, que nós já conseguimos não reagir assim imediatamente, jogando, respondendo à altura. Mas nós podemos ficar desanimados, triste, sentir raiva, sofrer muito por se sentir o quê? Injustiçado, ficar revoltado. Então, nos deixando levar por aquela tristeza que vai contaminando o nosso coração. Então, nenhuma das duas coisas, porque tudo isso faz mal para a gente. O mundo nos ensina, sim, a revidar sempre, mas Jesus nos mostra, com o exemplo de sua vida, o perdão a todos infinitamente. Quando ele diz que Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? Os 70 vezes 7 vezes não era uma conta, mas era um significado de infinitamente. E daí, então, entra o conhecimento da doutrina espírita, que mostra para a gente que tudo que acontece em nossa vida deve ser encarado como oportunidade de aprendizado. Se estamos aqui para melhorar, vamos aproveitar esses momentos para sermos mansos, misericordiosos, justos, pacificadores. Portanto, não vamos humilhar, não vamos agredir, não vamos revidar, não vamos julgar, não vamos guardar mágoa nem desejo de vingança. Nem que o primeiro passo para isso seja não falar. Mas se eu não falo, mas eu penso, eu sinto, eu não estou sendo um feliz, não estou sendo um bem-aventurado. Não, mas é o primeiro passo, que eu já não verbalizei aquilo. Então, essa minha agressão não está chegando naquela criatura. Então, a primeira lição. A segunda, nós vamos nos policiar. E quando perceber que a gente já pensou, vamos encarar, ressignificar tudo isso e vamos sim conseguindo. Precisamos dar o primeiro passo. E quando entramos na escola de aprendiz do Evangelho, quando aceitamos o convite para fazer os cursos, é porque nós já queremos dar esse primeiro passo, estamos prontos. Então vamos continuar em frente.
vamos ter tolerância, vamos ter compreensão. E sobre a nossa postura, não é, como insultado e perseguido, em nome de Jesus, está lá no Livro dos Espíritos também uma resposta. E os Espíritos dizem assim: pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. Pensai que o próprio Cristo, quando esteve na terra, foi injuriado, desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Então, Jesus, com seus ensinamentos, estão todos compilados nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, trouxe para a gente uma oportunidade, ensinamentos que vieram desenvolver uma nova consciência de vida, fazendo com que nós possamos aprender a transitar pelas situações difíceis e aceitar o aprendizado, para nos reconectarmos com a nossa essência divina. Veio dar para a gente ensinar, não é? Como conviver conosco mesmo e com os outros. Jesus nos ajuda a buscar a consciência moral, a desenvolver as potencialidades que trazemos na nossa essência. E tudo isso, todas essas bem-aventuranças e todos esses ensinamentos, nós podemos então resumir: amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus. O amor é a lei absoluta. Deus cria pela lei do amor. E amar verdadeiramente é fazer tudo aquilo que Jesus falou nas bem-aventuranças. Então, por isso que Deus é amor, Jesus é amor. Quando nós amarmos, nós vamos então estar prontos a ser felizes. Porque a felicidade é a colheita de um longo e trabalhoso plantio no bem. Então, nada é fácil. Jesus não vai fazer nada por ninguém. Ele nos dá condições, ele nos ampara, ele nos fortalece, mas o trabalho é nosso, só nosso. Mas não estamos sozinhos. E com tudo isso que nós falamos, que ali já falamos no início, vamos compreender, né? Que Mahatma Gandhi disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele, que não era cristão, reconhecendo nesses ensinamentos a base, não é, da salvação da humanidade. Não era cristão, mas Mahatma Gandhi foi um mensageiro, um enviado de Jesus, que nasceu fora do cristianismo, para levar também os ensinamentos da paz para outros povos que não acreditavam nele. Não são os rótulos que nos levam ao bem, não são os rótulos que nos levam à salvação, mas é a vivência dos ensinamentos das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus. Aí eu tive que falar muito, muito rápido, muito corrido, porque era tanta coisa, mas o que é importante é nós refletirmos, então, sobre o nosso dia a dia, sobre cada palavrinha que nós vemos no Agenda Cristã, que são todas essas oportunidades de nós irmos lapidando o nosso pensamento, nosso sentimento, exercitando o orai e o vigiai de Jesus, para que nós possamos sair dessa experiência carnal realmente diferentes do que quando entramos, mas diferentes para muito melhor. Alguma pergunta? Um comentário, participação? Hoje eu posso fazer a inscrição de novo para aprender tudo isso aí. Porque numa encarnação só não vai dar, não. Não, numa encarnação só não dá, mas é que a gente tem que testar. É por isso que é o primeiro passo, né? É o primeiro passo.
É o primeiro passo. Então, assim, o espírito puro é o que conquistou tudo, mas ele não chega a ser puro se ele não deu o primeiro passo, né? Então, estamos aqui nos esforçando. Não é fácil, é começar, recomeçar, começar e recomeçar, mas a gente consegue. Já conseguimos bastante coisas. Se começarmos a botar no lápis... É que tá difícil sair desse primeiro passo. É, assim, aquele passinho que menor que o de formiga. Olha, por isso que o André Luiz, ele diz que a evolução se mede em milímetros. É negócio é Acho que devagar pode ser mesmo. milésimos, viu? É devagar, mas é o nosso empenho, né? A nossa vontade. Jesus sabe disso, ele passou por isso também. Ele passou pelo que a gente está passando. E ele chegou lá. Então, mas olha, se nós vamos ver, nós estamos entrando num mundo de regeneração. Nós já passamos, ó, já foi primitivo, estamos saindo de prova e expiação. Ó, já deixamos 2 para trás. Então, já estamos caminhando. Então, vamos ser otimistas. Mônica. Oi, quem está falando? É a Andressa. Andressa, oi, Andressa. Então, na verdade, assim, eu acho que realmente para o mundo que a gente está caminhando, tudo isso tem grande valia, né? Você falou da tolerância e tudo, do perdão, mas assim, o que é perceptível para mim hoje em dia, e de poucos anos para cá, é a questão do respeito, assim, sabe? Porque, assim, eu vejo que muitas vezes a gente tem alguma coisa a falar, e às vezes a pessoa não tem o mesmo pensamento que a gente, né? E o que eu noto, assim, eu falo a gente, assim, todos, né? Eu não tô me tirando disso. É que, assim, às vezes a gente não aceita aquela forma de pensar daquela pessoa. Então, acho que tá faltando muito respeito mesmo, sabe? Às vezes aquela pessoa não tem, a gente já tem um mínimo, né, de entendimento, e que a gente sabe que conhecimento é sempre bom e sempre falta, e às vezes a pessoa não chegou naquele patamar. Então, o que eu vejo muitas vezes é que às vezes a gente não quer impor, assim, que a pessoa pense como a gente, né? Tanto a gente com as outras pessoas, quanto as outras pessoas conosco, assim. Então, assim, eu acho que falta muito isso, sabe? Eu acho que se a pessoa dá abertura para, de repente, tentar entender de uma forma diferente, tudo bem, a gente vai tentar fazer conversar e demonstrar, sabe? Esclarecer. Mas se a pessoa não deu abertura, assim, não chegou no tempo dela, e a gente precisa respeitar isso, sabe? E às vezes acaba gerando discussões desnecessárias, né? Porque falta muito respeito, eu acredito, entre todos ainda, sabe? Então, sei lá, acho que isso é a base de tudo, assim, que infelizmente tá bem precário, digamos assim. Por isso que esse é o papel de cada um de nós, né? Ver se nós estamos respeitando e vigiar esse nosso comportamento. Não é fácil quando a gente vê mesmo alguém indo por um caminho que não é aquilo que é bom, a gente querer falar, a gente quer convencer, mas é isso, né? É respeitar a vontade dele. E um dia essa pessoa vai entrar no caminho, porque essa é a lei. Pode demorar o tempo que for, mas ela vai. A lei é essa. E diz, a gente vai progredir. Mas o importante, e por que nós estamos vendo, então, tanta falta de respeito? Porque estão, no momento, muitos espíritos encarnados que ainda se comprazem, né, no mal, que ainda não aceitam e têm esse comportamento. E não estão aceitando essa nova mudança, não querem mudar, pensar diferente. Então, está sendo muito... a gente está vendo demais isso, né? Mas também tem muita gente já aprendendo a respeitar e respeitando, tem muito bem sendo feito, mas o bem não está sendo tão divulgado quanto o mal. As pessoas que respeitam, as pessoas que estão buscando seguir um caminho mais adequado, não passa isso. Passa, às vezes, assim, pode ser a minoria que está desrespeitando, ou o mal sendo feito em menor quantidade, mas aquilo vai dando notícia e aquilo vai crescendo, e a gente vai se contaminando por tudo isso. Então, nós temos que ter também, como espíritas, esse promover a paz, até não ficar ouvindo esses programas sensacionalistas, porque quando você ouve aquilo, você entra naquela faixa vibratória,
E quando você percebe, você está o quê? Vibrando ódio, vibrando vingança, tendo aquele... não é? Quando você vê, fulano, criança, pai matou a criança. Aí a gente não olha assim, ai meu Deus, que dor, que judiação. Primeiro a gente fica com uma raiva danada daquela criatura, né? Tem que ser preso, tem que ser não sei o quê. Então, esse é o quê? Querer que tenha justiça, mas é não abrigar essa revolta no nosso coração. É um exercício bastante difícil. Por isso que entra nesse autoconhecimento e na autotransformação. Mas é buscar, então, e ver aquilo, meu Deus do céu, o que essa pessoa está fazendo para a vida dela, não é? Olha só, o que ela está aprontando. Que triste quando ela se dá conta do que ela... quando se conscientizar do ato que ela fez, a gente se culpa tanto. E qual é o nosso papel de hoje? É a gente não se culpar e se amar e se aceitar para poder se transformar. Por que a gente tem tanto medo do autoconhecimento? Porque nenhum de nós quer ver que no passado nós já matamos, que nós já fizemos tudo isso que a gente acha uma crueldade horrorosa, que a gente tem vontade de fazer justiça com as mãos, nós já fizemos. Já imaginou a gente olhar e descobrir isso? A gente não quer, né? Mas aí que tem que ter essa serenidade e falar, bom, fui isso, mas não sou mais. Passou, tá lá para trás. E agora o que eu posso fazer? Graças a eu ter feito esse monte de bobeira que hoje eu estou me empenhando em querer fazer. Tem uns que não fizeram e também não estão querendo nem melhorar nada. Não faz o bem, mas também não faz o mal. Então está estacionado, né? Então é um trabalho bastante mesmo árduo e ininterrupto. E a oportunidade que a gente tem de fazer aquele caderno de temas é exatamente refletir. Porque agora nós estamos pensando nas coisas, né? Dei um exemplo, eu sou assim também. Mas depois a gente esquece, né? Não passa. A gente fica só na teoria. Então é hora de botar, Jesus ali dentro de nós. Jesus está chamando, se conheça, faz as coisas, se esforça, não erra mais, não é? Procura prestar atenção. Então vamos escrever o tema ali para anotar. Ou falou assim, não, esse aqui, mas olha, eu vi um da lição de hoje, um teminha ali, daquelas que eu achei tão interessante, eu vou pensar nele. Escreve sobre ele, porque escrever faz a gente parar para refletir. Quando a gente reflete, a gente vê, puxa vida, né? Porque na hora que a gente para escrever, a gente vê a dificuldade que nós temos em pensar, em nos colocar naquela situação. Porque na hora, aí a gente vai lembrar, puxa, aquele dia lá, realmente a pessoa me falou uma coisa, e eu nem percebi, mas eu fui grossa. Não fui tão grossa, mas eu fui grossa. Então, a gente ainda é grosseiro. Então, é se vigiar, se policiar. Mais alguém? Eu só queria falar uma última frase mesmo. Fala. Que o autoconhecimento, né? Ele é doloroso, mas é extremamente necessário. É doloroso agora, mas depois, através dele, nós vamos ser tão felizes, né? Amém. Então, vamos... Mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Deus acredita em nós. Ele fez a gente para ser feliz, para ser bom, para melhorar. Nós vamos conseguir. Nós somos capazes. Vamos confiar na gente. Então, meus queridos, vamos encerrando por hoje. Cadê a Valéria? Tá aí? Cadê? Semana que vem vamos falar, né? Vós sois o sal da terra, tema tão gostoso. E vamos na lição 14. Algum voluntário para a lição 14? É da agenda? Pode ser eu. Então tá. Muito bem. E o tema continua o mesmo, então, por favor, vamos fazendo, para não na aula que vem, mas na próxima, nós termos mais 1 ou 2 voluntários para a leitura. Tá bom? E vibrações também. Vibrações? Alguém gostaria? Djalma, não quer não? Olha, primeiro passo para começar a melhorar, aí, ó. Tudo bem, eu faço. Tá bom. Legal. Então, vamos lá. Como diz a dona Tereza, eu quero dar oportunidade para outras pessoas também. Outras não tem, a gente vai animando os outros, né? Então, tá bom, gente.
Então, vamos acompanhando a Valéria no encerramento, né? Então, nós vamos assim, novamente, nos ligando ao Mestre Jesus, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, e vamos acompanhando a nossa companheira Valéria, que fará as vibrações por nós. E assim, vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai, reunindo sempre os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrando assim pelo nosso planeta Terra, harmonizando a natureza, pacificando suas energias naturais. Vibramos por todos os países e nações que se unam em prol da paz e da caridade. Vamos vibrar por todos os governantes das nações que governam para o seu povo, buscando boas soluções para as sociedades. Vibremos por todos os hospitais ou unidades de saúde para prover o tratamento adequado a todos que pedem ajuda. Vibremos por todos os lares para que o Evangelho seja a luz e a esperança de cada um. Vamos vibrar por nossa casa de oração, o Self, a Casa André Luiz, que continue auxiliando e amparando a todos que buscam ajuda e acalento. Vibremos por nossos mentores individuais, os mentores dos cursos, dos grupos de estudo e da casa onde a gente frequenta, o Pai João José de Oliveira, para que continue nos auxiliando sempre e mantendo a nossa fé acesa. E vibremos por nós mesmos, para que continuemos firmes nos estudos e sempre levando Jesus como grande exemplo em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos ainda aproveitando, vibrando pelo nosso companheiro Djalma e sua esposa, vibrando muito fortalecimento, muita saúde a ele, a sua esposa, a Fátima, para que eles se restabeleçam rápido, para que seus exames possam ser os melhores possíveis, né? E que tenha uma pronta recuperação. Então, que ele receba essas nossas vibrações de amor, de carinho e de fortalecimento. E assim nós vamos agradecendo por esta oportunidade de estudo, de aprendizado. E assim nós vamos agradecendo, depositando aos pés do Senhor a prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.